Exatamente as language not registered for Generation H. Language not registered for Generation. A equipe do Palácio entrou em ação quando um protocolo de emergência raramente usado foi ativado pelo próprio rei Charles. Telefones tocaram em várias residências reais e, em poucas horas, os membros mais importantes da família foram instruídos a largar tudo e comparecer a uma reunião secreta. O que desencadeou esse alarme real? E por que a princesa Anne foi o motivo da inquietação do monarca à meia-noite? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. O silêncio do palácio foi quebrado quando o protocolo véu carmesim foi invocado, um código interno criado para contornar os canais tradicionais e convocar apenas os membros mais importantes da família real. Ele não era usado há mais de 3 décadas. A gravidade da situação não passou despercebida aos convocados. O príncipe Edward, segundo relatos, parecia visivelmente abalado enquanto era escoltado por um veículo sem identificação. A princesa Catherine chegou sem o príncipe William ao seu lado, o que gerou especulações imediatas. Quando William apareceu, language not registered for generation, minutos depois, seu rosto estava pálido, o maxilar cerrado, claramente ciente do barril de pólvora que o aguardava atrás das portas do palácio. Entretanto, a rainha Camila, apesar de ter sido notificada, teria recusado completamente o seu comparecimento, acusando Charles de manipulação emocional e alertando que ele estava sendo enganado pela irmã. Mas o verdadeiro estopim não foi uma briga familiar ou um escândalo na mídia. Foi um envelope lacrado entregue pessoalmente ao rei Charles poucas horas antes do anúncio da emergência. Fontes afirmam que o envelope trazia o brasão da princesa Anne e continha apenas 5 palavras escritas à mão. Você sabe o que é isso? Essa mensagem enigmática, juntamente com uma pilha volumosa de documentos comprobatórios, foi suficiente para levar o monarca a um estado de pânico. Segundo relatos, ele se trancou em seu escritório por quase 2 horas antes de aparecer no tribunal. Para o encontro sem precedentes dentro do palácio, o clima ficou gélido. Os funcionários receberam ordens imediatas para desligar todos os seus dispositivos pessoais. A vigilância interna foi reforçada e vários assessores de alto escalão foram instruídos a permanecer em silêncio. As equipes de segurança foram informadas, as entradas foram seladas e os corredores do palácio se transformaram em corredores fantasmas. Uma fonte descreveu a tensão como pior do que durante o falecimento da rainha Elizabeth. Uma declaração que surpreendeu até mesmo aqueles familiarizados com o protocolo real. Não se tratava mais apenas de hierarquia. Era algo pessoal, perigoso e profundamente oculto. Rumores começaram a circular entre os funcionários de que a princesa Anne havia descoberto documentos há muito escondidos durante uma visita recente a Balmoral. Não eram simples cartas ou lembranças. Dizia-se que continham informações importantes. A rainha optou por se esconder do público e até mesmo da própria família. Alguns acreditam que faziam parte de um plano de contingência real há muito esquecido. Outros dizem que abordam questões muito mais escandalosas, negociações de poder, conspirações de sucessão e verdades silenciadas de gerações passadas. Ana, normalmente a defensora inabalável da monarquia, não estava mais disposta a protegê-la cegamente. E Charles, encurralado pela fúria silenciosa da irmã, não teve escolha a não ser confrontar a verdade que ela estava pronta para revelar. Mas o que exatamente a princesa Anne descobriu? E por que ela está repentinamente disposta a desmantelar décadas de segredo real? Ela sempre foi a força silenciosa da monarquia. Mas agora,
a princesa Anne se recusa a ficar calada. Relatos revelam que ela confrontou o rei Charles em particular dias antes, lançando um ultimato brutal que poderia dividir a família para sempre. Sua mensagem foi arrepiante. Vocês tiveram anos, não vou mais proteger isso. Por décadas, a princesa Anne tem sido o pilar inabalável do dever real. Uma mulher que trabalhou incansavelmente nos bastidores, nunca buscando os holofotes, nunca ultrapassando limites. Mas algo dentro dela se quebrou nos últimos meses de vida da rainha Elizabeth, e essa fratura agora se tornou uma falha geológica, ameaçando dilacerar a casa de Windsor, segundo fontes internas, e esperou até que Charles estivesse sozinho em sua biblioteca particular, longe de Camila e do restante da família. O que começou como uma conversa discreta, rapidamente se transformou em um confronto permeado de luto, traição e fúria moral. Anne não elevou a voz, não precisava. Suas palavras carregavam o peso de gerações. Ela colocou um envelope fino sobre a mesa e disse apenas: "Era isso que você temia, e agora a escolha é sua. Conte a eles ou eu mesma contarei." O confronto deixou Charles visivelmente abalado. Funcionários notaram que ele cancelou 3 compromissos no dia seguinte, alegando exaustão. Mas aqueles mais próximos da situação sabem a verdade. Ele estava implorando para que ela não destruísse a pouca união que ainda restava à família real. Charles a alertou sobre as consequências, o frenesi da imprensa, o potencial de desmantelar tudo o que sua mãe havia preservado. Mas a determinação de Anne era inabalável. Ela lhe disse sem rodeios. Proteger segredos em nome do legado já havia custado muito caro à família, e chegara a hora de encarar o que estava enterrado em seu íntimo. A fúria era um artefato assombroso, o lendário livro Razão Verde da Rainha. Há muito tempo sussurrado nos círculos reais privados, dizia-se que o livro Razão Verde era um diário pessoal mantido por Elizabeth durante os anos mais difíceis de seu reinado, um registro codificado de decisões, arrependimentos e diretrizes confidenciais destinadas apenas a um fundo fiduciário. O sucessor de Eddie, Anne, sempre acreditou que o livro Razão existia, mas depois da morte de Elizabeth, ele desapareceu. Nenhuma menção a ele nos inventários oficiais, nenhum sinal dele nos arquivos reais, e quando Anne perguntou diretamente a Charles sobre isso no ano passado, ele descartou a pergunta friamente. Deixe o passado para lá. Mas agora Anne não estava perguntando, ela estava exigindo, mas era tarde demais. Ana já havia tomado sua decisão. Ela não temia mais as consequências nem os sussurros de escândalo. A rainha havia partido. A proteção havia desaparecido. A ilusão de união havia se dissipado. E Ana sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho a seguir. Com a rainha morta, Ana não tinha mais nada a perder, mas tudo a revelar. Enterrado por décadas de tradição, o achado da princesa Anne não veio de um cofre, mas sim da poeira. Escondidos em uma gaveta trancada na ala leste desativada de Balmoral, os documentos que ela descobriu podem reescrever a história da realeza. O que a rainha escondeu de seus próprios herdeiros? E por quê? Semanas após a nação se despedir da rainha Elizabeth com toda a pompa e circunstância, a princesa Anne retornou sozinha a Balmoral. A visita foi apresentada como um ato privado de luto, uma despedida final da propriedade que servira de refúgio para a rainha, tanto em tempos de paz quanto de crise. Mas o propósito de Anne ia muito além da simples lembrança. Ela tinha perguntas que a atormentavam desde o dia da morte de sua mãe, sem nunca ter abordado as suspeitas que silenciosamente assolavam a família. E ela não buscava apenas conforto, buscava respostas. Enquanto vagava pela ala leste abandonada, há muito tempo sem uso desde a época da rainha-mãe, algo a impeliu a parar em um escritório esquecido, que outrora pertencera a seu avô.
Sob o assoalho, escondida atrás de uma gaveta quebrada, ela encontrou uma caixa de madeira lacrada com o brasão da rainha e o numeral romano 4 gravados. No instante em que seus olhos a viram, ela soube que aquilo não pertencia ao arquivo público. O que encontrou dentro não era apenas chocante, era sísmico. Pilhas de pergaminho antigo, quebradiço, mas intacto, repleto da caligrafia inconfundível da Rainha Elizabeth. Não se tratavam de reflexões vagas ou lembranças nostálgicas. Eram registros codificados de forma metódica e precisa. Algumas páginas estavam rotuladas como Protocolo de Windsor, enquanto outras traziam títulos pomposos como Contingência Alfa, Mentiras Parlamentares sobre um Selo da Igreja, Seção de Language Not Registered for Generation. Os documentos detalhavam cenários hipotéticos de colapso da monarquia, estruturas de intervenção junto à Igreja da Inglaterra e correspondência secreta com membros de alto escalão do parlamento. No centro de tudo estava uma iniciativa misteriosa, conhecida apenas como Pacto de Windsor, um documento que sugeria um acordo interno sobre sucessão alternativa, caso a monarquia enfrentasse uma rebelião interna ou um escândalo catastrófico. As implicações foram devastadoras, sugerindo que a sucessão pública era apenas uma fachada para um plano de salvaguarda oculto mais profundo, e que a princesa Anne acabara de desenterrá-lo. Mas o choque não terminou aí. Escondidas entre os memorandos e as diretrizes políticas, havia cartas pessoais. Algumas traziam a assinatura da Rainha Elizabeth, outras eram de pessoas que Anne não via há décadas. Arcebispos, conselheiros políticos e até mesmo algumas cartas endereçadas em código. A rainha havia acatado o que foi declarado como uma medida emergencial de preservação da unidade. Mas agora essas decisões estavam diante de Ana, não guardadas nos cofres de Buckingham, mas em um canto empoeirado da Escócia, onde alguém acreditava que jamais seriam encontradas. Não era apenas traição que Ana sentia ao ler página após página, era vergonha. A monarquia havia protegido sua imagem à custa de sua própria consciência, e Elizabeth, a mulher que Ana idolatrava desde a infância, fora tanto a arquiteta quanto a prisioneira desse fardo. O peso daquela verdade se instalou como uma pedra em seu peito. Ela sabia que expor aqueles documentos faria mais do que gerar manchetes. Destruiria a própria ideia de integridade da realeza. Mas também sabia que o silêncio não era mais uma opção. O que começara como uma busca por respostas transformara-se em um clamor por justiça. Anne deixou Balmoral naquela noite com a caixa guardada em seu carro, sua expressão indecifrável. Mas sua missão agora era inconfundível. Ela não permitiria que esse legado fosse enterrado nas sombras. Se Ana divulgar esses documentos, os próprios alicerces da monarquia poderão ruir, mas Carlos está determinado a impedi-la primeiro. Ele não é mais o príncipe à espera. Ele é o rei. E agora, diante da rebelião da irmã, Carlos não recua. Em uma reviravolta surpreendente, fontes internas afirmam que Carlos autorizou a vigilância do círculo íntimo de Ana e está se preparando para atacar preventivamente, a fim de silenciar a tempestade antes que ela exploda. A coroa pode estar sobre sua cabeça, mas a paz lhe escapou por entre os dedos. Nos dias que se seguiram ao regresso de Ana de Balmoral, o rei Carlos convocou um círculo íntimo de conselheiros jurídicos e de inteligência a portas fechadas. Não foram lavradas atas formais. Não houve comunicados de imprensa, mas os rumores no palácio tornaram-se cada vez mais intensos. Carlos tinha cruzado uma linha que nem mesmo a sua falecida mãe ousara ultrapassar. Ordenou uma revisão discreta das proteções reais de Ana, incluindo a possibilidade de suspender a sua imunidade diplomática sob o pretexto de instabilidade constitucional. Foi algo. Em poucas horas, ficou claro que não se tratava de diplomacia.
Era um contra-ataque da realeza, e Camila estava alimentando a polêmica. A rainha consorte, conhecida por sua frieza e determinação, instou Charles a ir além nas conversas com a elite. Ela aconselhou a criação de uma narrativa na mídia questionando o estado mental de Ana. As pessoas confiam na força, teria dito ela, mas temem a instabilidade. O plano era desacreditar Ana de forma sutil, porém completa, pintando sua rebeldia como um colapso, e não como bravura. Ao mesmo tempo, fontes de inteligência alertaram para as comunicações discretas de Anne com todos os dignitários estrangeiros, incluindo uma mensagem codificada supostamente enviada a um ex-líder da Commonwealth. Charles interpretou a iniciativa como uma manobra para angariar apoio internacional caso os documentos se tornassem públicos. Mas, para Anne, provavelmente era uma precaução. Ela conhecia o irmão muito bem. Sabia que ele preferiria destruí-la a deixar o passado vir à tona. O que Charles não previu, no entanto, foi a divisão que sua resposta provocaria na família. O príncipe William se viu dividido entre a lealdade ao pai e a crescente admiração pela coragem de Ana. Em particular, confidenciou a um amigo próximo que a monarquia estava se autodestruindo. Sua posição, antes sólida como o ar e um pilar de estabilidade, agora oscilava por um fio. Cada movimento, cada silêncio, se tornava uma declaração. Nos bastidores do palácio, as lealdades se fragmentaram. Os canais de comunicação privados foram repentinamente redirecionados. Funcionários que trabalhavam juntos há anos agora se recusavam a compartilhar informações. A confiança desapareceu e, em segundo plano, surgiram dois campos distintos. Aqueles que acreditavam que a monarquia devia se proteger a todo custo e aqueles que acreditavam que ela devia, finalmente, ser responsabilizada. Para Charles, a contenção era a única estratégia: silenciar a ameaça, suprimir a história e manter a posição. Mas ele subestimou um fator importante. Ana nunca havia agido sozinha. E agora, sua resiliência silenciosa estava atraindo aliados que antes haviam optado pela neutralidade. A estratégia de isolamento do rei começava a se voltar contra ele. Seus oponentes não estavam diminuindo. Estavam se multiplicando. Mas enquanto Charles planeja contê-lo, uma aliança secreta se forma dentro do palácio. E Anne não está mais sozinha. Por trás dos grandes retratos e corredores impecáveis, três nomes começaram a se alinhar em segredo. Catherine, Edward e Sophie, cansados das intermináveis tentativas de encobrimento da monarquia, não apenas simpatizam com Anne, como se organizam em torno dela. Esse bloco de poder silencioso pode em breve derrubar tudo o que Charles acredita controlar. Tudo começou com uma carta escrita à mão, entregue discretamente e assinada simplesmente com ver. Catarina manteve-se em silêncio publicamente durante toda a crise, mas dentro do palácio, seu silêncio não significava indiferença. Ela observava, calculava, escutava e agora estava pronta para agir. Na carta endereçada a Ana, ela elogiou sua coragem inabalável diante da tradição sufocante e ofereceu mais do que apenas apoio emocional. Ela ofereceu aliança. Para Catarina, isso não se tratava apenas do passado. Tratava-se do futuro que seus filhos herdariam. E se esse futuro seria construído sobre verdades ocultas ou sobre uma força transparente? A resposta não foi em palavras, mas em um gesto de convite para Sandringham. Naquela noite, sob o pretexto de compromissos de rotina, 4 membros da família real se reuniram a portas fechadas. Edward chegou primeiro, com semblante sério, mas resoluto. Ele havia mantido silêncio por muito tempo, mas não sem motivo. Agora, pela primeira vez, admitiu ter visto fragmentos de um parapeito verde da rainha, 4 anos antes, escondidos durante uma auditoria confidencial que foi discretamente encerrada. Agora ela percebeu que era um chamado à ação.
Aquela conversa a assombrara por meses. Naquela noite, tornou-se sua bússola. O que as unia não era ambição, mas princípios. Elas falaram não como membros da realeza, mas como guardiãs de uma instituição sufocada pelo próprio peso. Anne compartilhou tudo o que havia descoberto. Não escondeu nada. Catherine ouviu atentamente, com expressão grave. Quando finalmente falou, suas palavras ecoaram com a determinação de uma mãe. Se permitirmos que isso continue, entregaremos aos nossos filhos uma coroa quebrada. George e Charlotte foram mencionados não como herdeiros de um trono, mas como crianças crescendo em um mundo que em breve julgaria tudo o que essa monarquia representava. Isso não foi um golpe. Foi uma questão de consciência, e embora não tivessem títulos formais para iniciar uma rebelião, possuíam algo muito mais perigoso: verdade, união e clareza moral. Concordaram em agir com cautela, mas com decisão. As informações seriam divulgadas em etapas. As proteções legais seriam discretamente revisadas e, o mais importante, Anne não seria deixada sozinha quando o acerto de contas chegasse. Pela primeira vez em décadas, o palácio demonstrava os sinais de uma resistência não ruidosa, nem teatral, mas inflexível em seus propósitos, justamente quando uma nova aliança começava a surgir. Um escândalo há muito esquecido da era da Rainha-Mãe ressurge. A Rainha-Mãe era reverenciada como um símbolo de força. Mas e se seu legado estivesse enraizado em uma mentira? À medida que os documentos de Anne remontam a quase Language Not Registered for Generation anos, uma carta explosiva revela um escândalo envolvendo falsificação de registros de nascimento, primos reais apagados e uma verdade que poderia mudar toda a linha de sucessão. Enquanto Anne e seus aliados cuidadosamente desvendavam a crise atual, um segredo antigo e sombrio emergiu das sombras dos livros Razão Verdes, páginas anexas, um segredo que nem mesmo a rainha Elizabeth ousara mencionar em voz alta. Dentro de uma pasta marcada como rosa, encontraram um documento com a assinatura inconfundível da Rainha-Mãe. O arquivo não constava em nenhum arquivo real conhecido. Seu conteúdo foi breve, cirúrgico e devastador, a fim de preservar a continuidade da coroa. As identidades dos envolvidos serão mantidas em sigilo indefinidamente, conforme a cláusula Language Not Registered for Generation. Era assustadoramente vago, mas o que se seguiu desmascarou a fachada real até o âmago. A Operação Rosewall, conforme descrita, detalhou o ocultamento ou institucionalização de 2 primos reais, parentes consanguíneos, que haviam sido considerados inaptos para a vida pública devido às suas condições mentais e físicas. Seus nomes foram removidos dos registros públicos, suas existências negadas, mas Anne não se contentou com inferências. Ela queria um caso e, no entanto, o encobrimento funcionou. A Rainha-Mãe foi para o túmulo louvada como a matriarca da continuidade, uma figura estoica em tempos de guerra. Mas a realidade era muito mais fria. Ela havia arquitetado uma heresia tão completa que até mesmo Elizabeth só conseguiu encobrir fragmentos dela no final de seu reinado. Os registros mostravam que a rainha lutava com esse conhecimento, mencionando em várias anotações como os fantasmas de Rosewall assombravam suas decisões, especialmente em relação a Diana e, posteriormente, a Harry. Agora que Anne detinha toda a verdade em suas mãos, as consequências se tornaram quase incalculáveis. Revelá-la destruiria o pouco de santidade que restava da narrativa ancestral da monarquia, mas suprimi-la significaria tornar-se cúmplice da própria mentira que ela jurara desmantelar. A nova aliança em Sandringham debateu por horas, alguns defendendo a moderação, outros exigindo a revelação, e então surgiu a voz mais improvável para mudar o rumo da discussão. A verdade merece ser revelada, mesmo que queime,
escreveu Harry. Suas palavras ecoaram pelas manchetes e corredores do palácio em questão de minutos. Para uma família que passou décadas controlando cada sílaba que chegava ao público, isso representou uma ruptura. Não foram apenas as palavras, mas o momento. Harry permaneceu em silêncio durante anos de tempestades no palácio. Mas este momento, esta crise, o trouxe de volta à ativa, e não por amargura. Era algo pessoal, profundamente pessoal, e escondida em sua declaração estava uma referência que ninguém esperava: os diários de Diana. Ele confirmou a existência deles, há muito tempo alvo de rumores e negada, e revelou que cópias de sua correspondência sigilosa haviam sido confiadas a apenas uma pessoa: a princesa Anne. Para Charles, foi uma traição sobreposta a outra traição. Já encurralado pela rebeldia da irmã, agora seu filho, fruto de um casamento arranjado, havia se aliado publicamente a ela. Fontes dentro do palácio revelaram que a fúria do rei era vulcânica. Ele acusou Harry de tentar desmantelar os últimos vestígios de unidade real, de usar o luto como arma, de arrastar a memória de Diana para uma guerra que ela nunca desejou. Camila, indignada, teria exigido uma declaração de resposta imediata, mas Charles hesitou. A situação estava mudando rápido demais. A opinião pública estava escapando de seu controle. Cada vez que ele tentava retomar o controle, outra voz surgia para quebrá-lo. Enquanto isso, em Monticeto, Meghan estaria cautelosa, instando Harry a reconsiderar seu envolvimento mais profundo, mas ele seguiu em frente. Segundo uma fonte próxima ao casal, Harry não interpretou isso como um ataque ao pai, mas sim como uma defesa da verdade que Diana nunca teve a chance de contar. E então veio a revelação silenciosa, porém monumental, da conversa entre Harry e Anne. Uma ligação privada, sem aparelhos, sem gravações, apenas duas vozes separadas por oceanos, mas unidas por algo que nenhuma coroa poderia tocar. O que eles disseram permanece um mistério, mas o que se seguiu foi inegável. A maré virou pela primeira vez em décadas. O público não estava do lado do monarca reinante, estava do lado de Ana. Hashtags explodiram, cartas inundaram os portões do palácio. Editoriais clamavam por transparência. Lealistas da realeza entraram em conflito com reformistas. Mas a mensagem subjacente era clara. As pessoas estavam cansadas da superficialidade, cansadas dos segredos. E Ana, antes ignorada, havia se tornado o improvável rosto da justa rebeldia. O que começou como uma rebelião pessoal estava se transformando em um acerto de contas nacional. O palácio tentou abafar o ruído, mas o silêncio já era ensurdecedor. E então, quando o palácio pensa que já não consegue controlar a narrativa, os documentos finalmente vêm à tona. Não era para ter acontecido assim. Mas, pouco antes do amanhecer, arquivos começaram a surgir online, em jornais estrangeiros, em fóruns criptografados. Os documentos que Ana jurou proteger estavam agora por toda parte, e ninguém dentro do palácio conseguia controlar a tempestade. O que eles revelam abalou a monarquia profundamente. O primeiro vazamento veio por meio de um veículo de comunicação escandinavo. Pequeno o suficiente para ser descartado, até que capturas de tela começaram a viralizar em questão de horas. Os documentos mais condenatórias ainda eram as cláusulas de sucessão ocultas. Em caso de perda de confiança pública, um herdeiro alternativo, aprovado secretamente pelo parlamento e por líderes religiosos, poderia ser nomeado, ignorando completamente a linha tradicional. Essa cláusula, por si só, ameaçava destruir a própria legitimidade da monarquia. Os nomes não foram revelados, mas as implicações eram graves, e então surgiram as páginas que faziam referência a Diana.
Diversas entradas descreviam uma diretiva real deliberada, iniciada e assinada por Charles, para impedir que suas cartas lacradas chegassem ao parlamento. O caos reinava. Os telefones tocavam sem parar. Assessores de alto escalão foram convocados para reuniões a portas fechadas. Equipes jurídicas se apressaram em emitir comunicados, mas a internet já havia decidido seu veredito. Para cada negação, uma nova página era publicada. Para cada explicação, uma nova pergunta explodia. A monarquia não estava simplesmente sob ataque, estava se desintegrando por dentro. E Charles, o homem que esperara a vida inteira para liderar, agora se via cercado por silêncio e suspeita. O outrora poderoso controle da realeza havia escapado de seu alcance. A mensagem Charles havia escrito à sua mãe, a rainha Elizabeth, implorando-lhe que selasse permanentemente o Pacto de Windsor e o Livro Verde, citando danos irreparáveis à instituição e a potencial perda da confiança pública. Ele não só sabia dos acobertamentos, como orquestrou o seu encobrimento. E agora, a verdade tinha uma assinatura real. Nenhuma declaração acompanhou a entrega de Camila. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Em poucas horas, ela desapareceu. Foi vista pela última vez sendo levada de carro para um terminal privado. Na base aérea da RAF Northolt, um jato aguardava na pista com destino a Florença. Sua ausência não foi apenas física, foi simbólica. A rainha consorte havia abandonado o trono, não com alarde, mas com um silêncio letal. E as implicações foram imediatas. O parlamento, já sob pressão pública, convocou uma sessão de emergência. Discussões antes consideradas impensáveis agora estavam no centro das atenções. Uma regência temporária e uma investigação sobre violações constitucionais. Até mesmo sussurros de abdicação forçada circulavam em frente ao Palácio de Buckingham. Os protestos se transformaram em manifestações em massa. O que começou como vigílias à luz de velas transformou-se em estrondosos clamores por responsabilização. Os cânticos eram unânimes, implacáveis. Ele sabia que estava se escondendo. Ele precisa sair. Pela primeira vez em gerações, o domínio da monarquia sobre a lealdade pública estava se rompendo. Líderes políticos de todo o espectro se manifestaram, alguns defendendo a resiliência da coroa, outros exigindo reformas radicais. A imprensa, antes contida pelo protocolo real, agora atacava a instituição com fúria declarada e, apesar de tudo, permanecia em silêncio. A confiança foi destruída, a autoridade fragmentada. E enquanto Charles se sentava atrás da mesa, que outrora pertencera a monarcas que governaram impérios, ele se deparava com uma pergunta que nem mesmo um rei poderia responder. Como liderar uma nação quando seu próprio legado se tornou o escândalo? Em meio à traição, ao colapso e às verdades enterradas que ressurgem como fantasmas, uma pergunta ecoa por toda a Grã-Bretanha. O que vem a seguir? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima.